porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Worcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer. Porque, veja bem, Vossa Excelência tem uma gravação com o Worcaro dizendo, irmãozão, com a gente não tem meia conversa entre a gente. Me dê uma luz. Ai, o Flávio Bolsonaro chamou ele de irmão. O seu chefe é ladrão. Abre teu olho, rapaz. CPI do Banco Master já. Não adianta tentarem nos calar. Vamos pra cima, Brasil. Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Fala, família. O clima esquentou dentro do plenário. Teve bate-boca no discurso dos parlamentares. Vamos acompanhar a surra que Flávio Bolsonaro deu em Lindbergh Farias, deputado petista que vive de narrativas, mas na hora do confronto ficou sem argumentos. Vivem rotulando que o caso Master é da direita, mas nenhum deles assinou para a CPMI. Sem muita conversa, vamos para o vídeo. Deixa seu like, ative o sininho e não se esqueçam. Comecem o dia sempre com o pé direito. Para utilizar o tempo de liderança do PL, senador Flávio Bolsonaro. Eu quero o tempo pela maioria de líder, tá, presidente? Senhor presidente, mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Worcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi o mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo, Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter o mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula, o filho do presidente da República, sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então, esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu um investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis, uma série de outros veículos de comunicação, realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa
urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. O mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa, para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer, um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão, é mais uma ameaça ao trabalho da imprensa, é uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos, para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí, não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes, e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito, porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Parabéns, presidente! Brasil para frente, Flávio presidente! Então eu vou escutar, como pelo tempo da liderança da maioria, o deputado Lindbergh Farias. Com a palavra, pelo tempo da liderança da maioria, o deputado Lindbergh Farias. Está saindo, senador Flávio. Eu queria que Vossa Excelência explicasse aqui no plenário. Porque, veja bem, Vossa Excelência tem uma gravação com o Vorcaro dizendo, irmãozão, com a gente não tem meia conversa entre a gente. Me dê uma luz. Aí Vossa Excelência sobe a tribuna, não fala nada sobre isso. Sinceramente, outra frase sua. Estou e sempre estarei contigo. Meu irmãozão, aí sobe como se não tivesse acontecido nada. Nenhuma explicação à nação, nenhuma explicação ao Brasil. No dia 16 de março, a jornalista Mônica Bergamo diz que apareceu o seu número de telefone lá com o Vorcaro. Sabe qual foi sua resposta, senador? Eu nunca vi, nunca tive contato. Muita gente tem meu número de celular. No dia 13 de maio, ao meio-dia, o jornalista do Intercept aborda o senhor saindo do Supremo Tribunal Federal e diz: Vorcaro financiou o filme do seu pai. E o senhor diz: mentira, isso não é um jornalista, isso é uma militante. 3h30 da tarde vem as revelações, aquele áudio que surpreendeu o Brasil. Aí Vossa Excelência grava um vídeo. Olha, eu conheci ele em 2024, ninguém sabia de nenhum envolvimento dele. Essa foi sua explicação. Aí depois aparece a verdade. O senhor foi visitar ele um dia depois.
que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões, sem fundo garantidor? Vossa Excelência não sabe de nada. Vossa Excelência não sabia o que estava acontecendo aqui com o BRB, mas tem mais explicações. 134 milhões para um filme. Senhores, o Ainda Estou Aqui custou 45 milhões. Por isso que é aquela bosta. Não tem filme com esse valor todo. A produtora primeiro disse, não teve dinheiro do Vorcaro, mas a produtora do filme disse ontem, o filme foi feito todo no Brasil. Aí eu faço uma pergunta que o senhor tem que explicar. Nós defendemos CPI, é mentira que a gente não assinou CPI. Assinamos a do Hollenberg, assinando da Luiz Helena, da Fernanda Melchiona. Nosso senador Rogério tem um pedido de CPI, eu tenho outro pedido de CPI. Mas só que Vossa Excelência pode explicar sobre os 61 milhões. Foi para um fundo Ravengate. É o Eduardo Bolsonaro que gere. O advogado, senador, explica. Paulo Calixto, advogado do Eduardo. O Eduardo disse que colocou ele para administrar o fundo. Senador, me explique como é que sai dinheiro do Brasil, o dinheiro vai para os Estados Unidos e o filme é rodado aqui. Que viagem do dinheiro foi essa? Cadê a explicação? O dinheiro cai, a primeira parcela, 2 milhões de dólares. Fundo Ravengate, no Texas, onde Eduardo Bolsonaro mora, dia 14 de fevereiro. Final de fevereiro, compraram uma casa na mesma cidade do Texas. O que é que essa casa tem a ver com filme? Estavam gravando lá. Então, senhores, é que é uma presença de um candidato a presidente da República, numa sessão do Congresso. Assume ali, fala um monte de coisas. Mas os senhores viram as perguntas que eu fiz, básicas. Era importante dizer, esse encontro, depois que o Vorcaro saiu da cadeia e estava com tornozeleira eletrônica, foi dias antes do senador Flávio Bolsonaro anunciar a candidatura dele a presidente da República. Ele foi o primeiro a saber. A relação era de tanta intimidade, eu faço essa pergunta, era de tanta intimidade que foi falar primeiro para ele. Vossa Excelência, que já tinha conseguido 61 milhões de reais, foi pedir dinheiro para sua campanha ao Vorcaro? Ele, naquelas situações, todo o Brasil já sabia o que era o Vorcaro, da onde vinha o dinheiro. O dinheiro vinha de corrupção, o dinheiro vinha da aplicação desses fundos. Então, senhores, pelo respeito a essa casa, o senador Flávio Bolsonaro, para subir a tribuna, ele deveria, por respeito ao Brasil, ter respondido esses questionamentos, que são questionamentos da sociedade. Nós queremos CPI. Agora, melhor seria se eles se antecipassem. Eduardo Bolsonaro falasse, olha, os 61 milhões foram todos investidos dessa forma. Ao não fazer isso, o que é que se consolida? Que aquele dinheiro foi usado para conspirar contra o Brasil por tarifas, foi para bancar a estadia do Eduardo Bolsonaro, mas foi mais. Foi para conspirar por sanções e tarifas contra o Brasil. Responda, candidato. Só um minuto. 14, fui citado ali. Vossa Excelência foi citado nominalmente. Só um minuto. Eu estou consultando a Secretaria-Geral da Mesa se o artigo 14, quando há uma citação a uma autoridade no plenário, se é o mesmo tratamento com base no artigo do Regimento do Senado. Então, Vossa Excelência, como foi citado e solicitado o artigo 14, Vossa Excelência tem 1 minuto para responder. Presidente, eu quero começar falando que
dá nem pra nada. Banco Master começa na Bahia com crédito sexta de Jacques Wagner e Rui Costa. Segundo lugar, presidente, eu já dei todos os esclarecimentos que eu precisava dar, todas as explicações. Quem tem que dar explicação agora é o seu chefe. O que é que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá? Ajudar o Banco Master com o Banco Central, esperando fazer a troca do presidente do Banco Central para ajudar o Vorcário e Augusto Lima. O Lula é sócio, é conselheiro ou é só amigo dessas pessoas? Então, presidente, para concluir, eu quero falar o seguinte: o Flávio Bolsonaro chamou ele de irmão. O seu chefe é ladrão, abre teu olho, rapaz. CPI do Banco Master já.